Boa noite, queridos. Estejam na paz do Senhor. Pode se assentar. O pessoal do louvor pode descansar por enquanto. Queridos, que maravilha estar aqui e sentir a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É uma liberdade que o pastor Antônio comentava que em outro momento nós não tínhamos. Mas hoje nós temos a liberdade de sentir a presença do Senhor e de nos alegrarmos maravilhosamente na presença do Senhor. E nesse clima de festa e de presença do Senhor, eu quero te convidar hoje para nós ouvirmos a palavra do Senhor. E sabe sobre o que a palavra do Senhor vai nos falar hoje? Sobre o coração. Amém? A gente fala, Senhor, enche o meu coração, Senhor, coloca o meu coração na tua presença, Deus, o meu coração é teu. E que coração é esse que nós estamos falando? Só para vocês terem uma noção, queridos, de como o coração é importante na palavra de Deus, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, menciona a palavra coração em torno de 550 vezes. Vocês têm noção? Aparece mais a palavra coração do que o próprio nome de Jesus na Bíblia. Porque isso, queridos, é algo muito importante para Deus. Eu conversava com uma pessoa na semana, eu não me lembro quem, me lembrei com quem que eu conversava num discipulado, e eu comentava com essa pessoa que o maior trabalho de Deus hoje não é fazer milagres. Queridos, Deus pode fazer qualquer tipo de milagre, qualquer tempo. Dá uma olhada na palavra dele, fazer milagre nunca foi a dificuldade de Deus. Agora, e transformar o coração do homem? E transformar o coração do homem? E sabe por que eu sei, queridos, que o coração é algo que Deus respeita? Porque em Apocalipse 3:20, uma carta dirigida somente a cristãos, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser, se alguém abrir, eu entro e vou cear, eu vou alimentar, eu vou trazer alegria. Mas se não abrir, ele continua do lado de fora, porque Deus não invade. O ladrão, ele invade, não marca a hora, mas Deus, ele pede entrada. E coração, querido, já dizia um artista há muito tempo atrás, só tem chave pelo lado de dentro, só você pode abrir. Amém? Então é sobre esse coração que a gente quer falar, mas para entrar nesse clima de coração, quero convidar vocês para abrirem a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 24, do versículo 30 ao 34. Provérbios 24, do 30 ao 34. Eu vou ler na mesma versão de vocês, a mesma versão que está no telão, para facilitar. Provérbios 24, a partir do 30, diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Queridos, olha como esse texto é interessante. Para a gente entender esse texto, vou contar uma pequena história. Eu conheci um homem que ele comprou um terreno num lugar muito alto e rochoso. E as pessoas falavam com ele, olha, esse terreno não vale nada porque a terra não é fértil, nada que você plantar vai sobreviver neste lugar. Mas aquele homem se empenhou e preparou aquele terreno de uma forma muito interessante. Ele recolheu pedras, jogou fora, tirou dali, trouxe camadas de terras férteis, colocou ali, construiu uma casa, fez um jardim, um pomar e mantinha aquele local regado todos os dias e era muito lindo. Só que esse homem envelheceu e veio a falecer. E ninguém mais cuidou daquele local.
e o local voltou a ser uma terra árida como antes, e as ervas daninhas, os espinhos voltaram a crescer. E eu quero, com essa pequena história, fazer um paralelo com nossos corações. E quando eu faço um paralelo com os nossos corações, não é nada longe da Bíblia, porque quando Jesus conta a parábola do semeador, aquelas sementes, queridos, aquelas terras que Cristo fazia o comparativo, no meio das rochas, terra fértil, no meio dos espinhos, ele estava falando de uma semente que cai no coração do homem. Então, comparar o coração do homem como terra, como um local a ser cultivado, a ser cuidado, é algo coerente sim com a palavra do Senhor. Então, nosso coração, traçando esse paralelo como uma terra a ser cuidado, eu posso até fazer uma pergunta: será que o meu coração está mal cuidado, como as terras que o sábio Salomão relatou no trecho que nós lemos? Sugiro, querido, que você faça uma análise bem introspectiva, que você olhe agora dentro de você e se faça essa pergunta: como eu estou cuidando do meu coração? E novamente, não estou falando do coração, do órgão humano que bombeia o sangue. Eu estou falando do coração que na representação bíblica está dizendo do centro das nossas vontades e emoções. Como é que você está cuidando do seu coração? Essa é a pergunta. E por que isso é muito importante, queridos? Porque Salomão também dizia: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E quando ele fala de todas as saídas da vida, está se referindo de tudo o que nós demonstramos no exterior teve uma origem lá no âmago, lá no fundo dos nossos corações. Sejam palavras, sejam atitudes, sejam expressões de vontade, tudo isso nasceu no nosso coração. E Cristo sabia muito bem disso, porque quando ele foi confrontado pelos escribas e fariseus em relação aos seus discípulos que colhiam espigas e comiam sem lavar as mãos, e eles confrontaram Jesus: os seus discípulos são porquinhos, estão comendo sem lavar as mãos. Jesus olha para eles e fala: vocês não sabem de nada. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca no sentido físico, porque biologicamente ou fisiologicamente, de alguma forma, vai ser expelido. Mas o que contamina o homem é o que sai da sua boca, porque do que sai a boca está cheio o coração. Olha que coisa curiosa, queridos. E para quem está lembrado, alguns dias atrás que o apóstolo leu e falou lá em Isaías sobre o diabo quando ainda era anjo, o que aconteceu quando ele sentiu o orgulho, a soberba e quis ser maior que Deus? Foi um sentimento que surgiu no coração. Surgiu no íntimo. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. E sabe por que ele é enganoso? Nós temos uma tendência a acreditar naquilo que vem de dentro, porque dá a impressão que é algo muito íntimo nosso. Às vezes a gente tem uma intuição, a gente tem um pensamento, a gente tem uma ideia, e a gente tende a acreditar e se apossar daquilo, porque surgiu no nosso interior. Mas a Bíblia, ela alerta: o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos usar algum método, alguma forma de questionar o nosso próprio coração. Tipo assim, será que esse pensamento vem de Deus? Será que essa ideia vem de Deus? Será que esse sentimento, essa coisa aí, esse negócio estranho, da onde que vem? Queridos, quando nós questionamos, é como se nós colocássemos um pequeno juiz ali dentro. Nem tudo que surge aqui dentro é bom. E às vezes a gente vai
alimentando alguns tipos de sentimento, algumas situações, e quando a gente se depara, aquilo virou um monstro indomável, já dominou nossa vida, contaminou nossa visão, nossas atitudes passam a ser guiadas por aquele sentimento que está no nosso coração. E a partir do momento que a gente toma aquilo como verdade, tudo que nós fazemos é partindo daquele princípio, e às vezes a gente não questiona. Eu posso, um exemplo muito simples, não gostar de uma pessoa porque alguma atitude dela em algum momento, às vezes até inconsciente, eu me deixei contaminar. Sabe aquela famosa frase que a primeira impressão é a que fica? E a partir daquele momento eu rejeito aquela pessoa, eu a considero como uma inimiga, sendo que, na verdade, foi uma atitude ali totalmente isolada, às vezes até inconsciente. E aí eu já dou uma dica, querida, permita ter uma segunda impressão das pessoas. Permita-se ter uma segunda impressão das pessoas. Às vezes aquela primeira foi totalmente equivocada. Sabe que Deus disse para Samuel, quando ele mandou Samuel na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei, quando começaram a aparecer os filhos mais velhos lá de Jessé, todos soldados, fortes e tudo, Samuel olhava, esse é o que Deus escolheu, olha como o jovem parece bonito, isso, aquela coisa toda. Deus vai e fala, Samuel, você não sabe de nada, você está olhando a aparência, mas eu estou vendo o coração. E nós somos especialistas, queridos, em julgar pela aparência. E às vezes a gente não dá a chance, nem para uma outra pessoa, às vezes nem para uma situação, de dar uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão. E é interessante que nessa palavra que nós lemos, os espinhos, queridos, eles não precisam de cuidados, nem de ser convidados, e nem de serem plantados para surgirem. Olha a gravidade disso. Querido, quem já teve a oportunidade de cuidar de um jardim, de uma horta, de uma lavoura, sabe bem disso. Você tem trabalho para fazer ali todo o processo de preparação daquela terra e colocar semente boa, mas basta aguar e chover um pouquinho, começa a nascer um monte de coisa que você não plantou. Tudo bem, a gente sabe que muitas daquelas sementes estavam ali, outras têm todo um processo natural que vão cair ali, seja por meio de pássaro, seja por meio de vento, qualquer coisa. Mas você não precisou plantar ervas daninhas e elas nascem. Tem um detalhe, elas são muito mais fortes do que as outras. Alguém já teve tiririca no jardim? Não estou falando do humorista lá não, tá? Estou falando de uma plantinha gramínea, que ela cresce, ela é até bonitinha, mas toma conta e você arranca ela. Se não arrancar uma espécie de uma batatinha, uma bolinha que tem na raiz, você pode ter certeza, em 3 dias ela nasceu de novo. Às vezes uma planta, uma flor, uma hortaliça, é uma dificuldade para nascer, mas a erva daninha pode ter certeza. Ela nasce, ela cresce, ela é forte, ela resiste. E isso, querido, na vida da gente não é diferente. Se você quiser ter um coração bom, vai ser preciso cuidar, porque as coisas daninhas, os espinhos, eles vão aparecer, e se você não tomar conta, eles vão tomar conta e vão sufocar todo sentimento bom, toda intenção boa. E eu trago uma palavra agora, que vai ser o norte do que nós vamos comentar daqui para frente. Intenção. Amém? Porque, querido, tudo vai partir de uma intenção, seja ela boa ou não. Eu comentei um versículo, só quero dizer o local para vocês, para quem estiver anotando, Provérbios 4, 23, onde Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Outra tradução fala as saídas da vida. Então é só para você ter isso anotado, porque isso exige cuidado constante. Cuidar do coração, isso exige cuidado constante. Eu já tive a oportunidade, querido, nos anos aí que nós estamos no trabalho do Senhor,
de aconselhar, de ministrar, de ajudar a pessoa das mais diversas idades. E até por questão aí de trabalhar com casais há um tempo atrás, até por questão de ter feito uma pesquisa aprofundada para poder escrever o livro. Aliás, deixa eu fazer um pequeno merchan aqui. Tá? O meu livro, O Spa do Casamento, está disponível na biblioteca da igreja já há um tempo. E por falta de tempo, a gente não ministrou, a gente não fez nada. O apóstolo convidou, abriu espaço para fazer aí um trabalho sobre isso. Eu não tive tempo físico mesmo, mas o livro está lá disponível. Para quem quiser, está na biblioteca, tá? Mas em função de todo esse trabalho, a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu, queridos, ou evidenciou, que entre 80% e 82% dos motivos de divórcio, de separação dos casais, não está relacionado ao que nós consideramos um problema grave. Não está relacionado à traição, por exemplo. A maioria das coisas, a maioria das separações, elas acontecem no momento que as pequenas coisinhas que não foram tratadas, elas vão crescendo, elas vão tomando espaço, elas vão virando uma espécie de bola de neve, e chega uma hora que uma palavra, ela dispara, é como se fosse uma faísca que você coloca numa bomba, num estopim, e aquilo é o suficiente para explodir. Mas, na verdade, aquele momento não foi a causa principal. Foi uma composição de uma série de coisas que foram sendo acumuladas e que foram minando, e que chegou num momento não dava mais para segurar. Vocês acham que nas relações humanas é diferente? Uma pessoa, quando sai da igreja, por qualquer razão, a razão apareceu naquele momento, ou foram coisas sendo acumuladas ao longo do tempo. Uma pessoa, quando ela é demitida da empresa, tem casos que são demissões, execuções sumárias, um roubo, algum acidente, alguma falha grave, mas na maioria das vezes foram coisinhas surgindo lá atrás que não foram resolvidas, e chega uma hora, alguém diz, eu não aguento mais, explode e rompe com tudo. Queridos, na nossa vida também é assim. Se a gente não cuidar das pequenas coisas, chega uma hora que aquele sentimento, aquele turbilhão, cresce e fica de uma forma tão grande que a gente não aguenta mais. Aí vai se manifestar com a doença do século, com depressões, com ansiedade, ou outro tipo de situação. Não quero aqui, querido, traçar diagnóstico, porque não sou profissional da área, tá? Então não é diagnóstico. Nós estamos só colocando dentro do contexto. Mas se eu não cuidar de quando está pequeno, na hora que crescer, aí fica muito mais difícil, queridos. E isso é muito grave. Então, querido, quando a Bíblia fala do que eu devo guardar o coração, você já parou para se perguntar por que você deve guardar o seu coração? Eu até listei, querido, porque a situação era tão grande, a lista era tão grande que se eu não listasse, talvez eu esqueceria algumas coisas. E eu vou dizer para vocês algumas delas. Primeiro, precisamos guardar um coração de um mundo que está perdido e sem fundamentos espirituais. Oh, queridos, basta dar uma olhada, a inversão de valores ou a falta de valores que nós estamos encontrando no mundo. O que algum tempo atrás era anormal, hoje é absolutamente normal. Sabe, de qualquer situação que você vai no mundo, várias coisas ali, você fala, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Como não tem o verbo desouvir, né? Sabe, que tem coisa que a gente gostaria de não ouvir, de não ver. Sabe, não tem desver. Sabe, de vez em quando eu falo, meu Deus, como eu queria poupar os meus olhos de ver isso. Mas não dá, não dá. Mas então a primeira coisa delas, querido, é guardar do mundo. Sabe por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno, queridos. E talvez uma das maiores tristezas nossas é nós nos depararmos com a realidade que a gente não tem o controle que a gente gostaria de ter. A gente não tem. Ah, mas eu gostaria, queridos, nós não temos o controle. Vou ser bem honesto para vocês. Sabe, essa questão de controle era muito delicada.
Lúcifer estava na maior igreja, na melhor igreja que tinha, no melhor espaço que tinha, sendo ministrado pela melhor pessoa que existe, e desviou. Judas foi discípulo do melhor discipulador que apareceu na terra. Se perdeu. Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus, mas quem da família dele está aí para contar história de coisas boas? É frustrante, queridos. Eu quero trazer essa realidade só para mostrar para vocês a importância de a gente controlar e de buscar a cuidar do que está aqui, porque do de fora nós não temos controle. Olha como isso é sério. Então, aqui ainda está na minha mão. E quando eu digo na minha mão, não é que eu sou capaz suficiente para cuidar, mas nós vamos aprender como pedir ao Senhor para nos ajudar a cuidar dos nossos corações. Então, a primeira coisa que nós devemos guardar é do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Devemos, querido, guardar o coração da maldade. Querido, maldade está ligado à intenção, o querer fazer mal. Sabe, existe uma palavra, para quem talvez seja aí mais antigo como eu, que algumas pessoas, nossos avós usavam, a palavra chamada picardia. Alguém já ouviu essa palavra? Picardia, não? Meu Deus do céu. Então eu não vou falar mais sobre ela. Mas é uma palavra que ela fala que a pessoa ela é má porque ela quer ser má. Sabe, é que aquela coisa assim, eu estou ali porque eu quero fazer o mal mesmo. Não é aquele mal inocente ou aquele erro. Não, é quando a pessoa está ali realmente querendo fazer a coisa errada. É para guardar também o coração de ressentimento. Queridos, nós nos deparamos aí com cientistas que agora trabalham a medicina integrativa, comentando que em torno de 63%, se eu não me engano, o número eu não sei se ele é exato, mas 63% da incidência de câncer tem origem emocional. É um efeito psicossomático. Querido, olha a gravidade disso. Quer dizer, aquele sentimento ruim que você vai guardando no seu coração, que você vai alimentando, chega uma hora que aquilo se transforma numa doença mais grave que às vezes não tem reversão. Querido, parou para pensar na seriedade disso? Aliás, a gente até vai para um congresso na semana do dia 20, Congresso Internacional de Medicina Integrativa, e um dos palestrantes internacionais, um dos que vai ministrar lá, ele vai falar totalmente, a ministração de um PhD vai ser totalmente sobre essa questão emocional que envolve as doenças. Quer dizer, eu tomo um remédio para tratar o sintoma, mas se eu não tratar o que está envolvido ali, aquilo vai voltar, eu vou só mascarar. É como uma criança tem uma febre, você dá ali um antitérmico, baixou a temperatura, mas você não foi atrás da causa da inflamação ou infecção, aquilo ficou incubado, ficou ali mascarado e depois aparece muito mais forte. Assim são as doenças quando nós não cuidamos do coração. E é fácil, querido, um sentimentozinho bater ali e se alojar. A gente até sente, fica aquele negocinho ali, sendo alimentado. Depois tem a avareza está ligada à questão financeira, só querer para si. A mágoa, tá? A mágoa juntamente com os ressentimentos, está na mesma classificação. Queridos, a tristeza também. Tem muita gente que parece que gosta de alimentar uma certa melancolia, uma certa tristeza. Tem uma moda aí que fala que é a tal da sofrência. Querido, isso não é para o povo de Deus. Pensa na palavra de Deus, dá uma olhada na trajetória da palavra de Deus, e você vai ver que Deus é Deus de festa, é Deus de alegria, é Deus de vitória. Até Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a tristeza.
Agora, é claro, querido, que a tristeza ela existe, tem momento que ela é necessária para fazer refletir, para nos colocar na realidade de muitas coisas, mas não é para ser alimentado o tempo todo não, tá? De maneira nenhuma. Aí vem depressão. Depressão novamente. É uma doença, precisa ser tratada como doença, precisa ser procurado profissional adequado para tratar isso, psicólogo, psiquiatra, se for o caso, porque nós ainda temos uma tendência, talvez um resquício da ausência de conhecimento, de achar que deve se tratar isso de qualquer maneira, que não é nada, que é frescura. Não, é uma doença e precisa ser considerada como tal. Mas se a incidência hoje é muito maior, provavelmente porque os corações não estão sendo cuidados como deveriam. E aí vem, querido, a própria ilusão, a ira que está ligada àquela raiva incontrolada, a impureza aí ligada a uma série de promiscuidade de pensamentos, fofoca, né? A gente tem que guardar o coração dessas coisas, queridos. E a gente está vivendo a era da fofoca digitalizada, fake news, não é? É a fofoca digitalizada. Sabe? Então tem tanta gente dando tanto ouvido para isso, querido, se enchendo dessa parafernália. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Entrou o governo, saiu o governo, teve ou não golpe, teve ou não impeachment, e você continua tendo que trabalhar todo dia cedo, querido. Para que tanta preocupação com isso, queridos? Se você continua tendo que ir lá, você tem que ir lá garantir o seu pão de cada dia, porque fulano A, B, C ou D, seja bom ou seja ruim, esteja preso ou não pôs R$1 na tua mesa. Para que tanta preocupação com essa parafernália? Isso enche o coração, faz ficar com raiva das pessoas. A troco do quê? Nada, queridos. A gente só perde com isso. Só perde com isso. Eu sei que choca um pouquinho, né? Porque todo mundo aí, de repente, tem o seu partido, tem as suas preferências, mas, querido, essas preferências não nos ajudaram em momento nenhum até agora, de maneira nenhuma. E às vezes você briga com uma pessoa que uma oportunidade da sua vida pode estar na vida dela, você briga com ela por causa de fulano A, B, C ou D, aí você perdeu 2 vezes, né? Perdeu tempo e perdeu a oportunidade com aquela pessoa. A gente até brinca, né? Quantas famílias estão sendo separadas, estão com raiva, estão com pé de guerra, por essas discussões que levam do nada para o lugar nenhum. Bem assim. Então a gente precisa guardar o coração dessas coisas. E aí vem, querido, a idolatria. A idolatria, muitas pessoas acham que a idolatria é quando você tem um santo na parede e você está adorando. Tá, querido, isso é uma das formas de idolatria. Mas tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, que se torna maior do que Deus em nossas vidas, que toma o nosso tempo, toma a nossa energia, o nosso foco, isso pode ser uma idolatria. Tem pessoas que, quando arrumam um emprego, abandonam tudo por causa de emprego. O emprego se tornou uma idolatria. Tem pessoas que quando arrumam um namorado, né, ou a pessoa arruma a namorada, acabou o resto do mundo para ela. O foco é só aquele. Ou tem pessoas, também pode ser, quando nasce um filho, o mundo parou ali. É tudo em função do filho. A Bíblia dá um exemplo bem delicado disso. Quando a gente vê Deus pedindo Isaac em sacrifício, muita gente acha, Deus era mau no Antigo Testamento, queria matar o filhinho do pobre, coitado. Não, havia um princípio de idolatria por trás de tudo aquilo. Deus queria quebrar aquele princípio de idolatria na vida de Abraão, por isso ele pediu. Tudo aquilo que começa a tomar o lugar principal da nossa vida e competir com Deus, isso é objeto de idolatria. E isso é muito sério. O que será que nós estamos idolatrando? Dá uma olhada no seu coração. O que hoje pode ser um objeto de idolatria na sua vida? Olha o silêncio. A gente não escuta neurônio em movimento, né? Olha o silêncio.
É o silêncio, é porque a gente está pensando, querido, isso é muito bom, essa reflexão. Depois tem a questão do engano. Queridos, a questão do engano ela é bastante delicada, né? Parece que a gente cultiva alguns enganos de estimação. Às vezes estão falando para a gente que está errado e a gente insiste em querer acreditar, né? Então toma cuidado com essas coisas enganosas. Já juntando um pouquinho com a famosa fake news, dá uma checada se aquilo é verdadeiro, se aquilo procede de uma fonte fidedigna. Dá uma checada se essa informação ela é boa. Porque senão a gente vai deixar um engano no nosso coração e isso com certeza nos contamina. Porque eu vou tomar uma decisão baseada numa premissa equivocada. Eu vou tomar uma decisão baseada numa coisa errada. Eu vou julgar, de repente, uma pessoa baseado num fato errado. Então, guarda o coração do engano. Depois tem da soberba. Querido, a soberba, ela é uma característica muito curiosa. É quando, simplificando, é quando eu acho que eu não preciso de nada e de ninguém. Isso é a verdadeira soberba. Sabe, eu me sinto autossuficiente. Eu estou acima do bem e do mal. Por que ela é o contrário da humildade? Se vocês observarem na Bíblia, soberba é o oposto, é o antônimo de humildade. Porque a humildade não é sinônimo de pobreza, de não ter bens materiais. A humildade é quando eu reconheço que o outro, ele é, se não melhor do que eu, no mínimo igual a mim. E a humildade diante de Deus é quando eu reconheço que Ele é soberano, tudo vem dEle e eu dependo dEle para tudo. Isso é humildade. Mas quando bate a soberba, não. Eu me basto, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Queridos, e isso contamina o coração. Neste mundo não há nenhuma pessoa independente. Vou repetir, não há nenhuma pessoa independente. Vou dar um exemplo só para vocês. Um só exemplo, para vocês terem uma noção de que as nossas atitudes impactam as pessoas que estão ao nosso redor e que as atitudes delas, conscientes ou não, também impactam as nossas vidas. Em 2010, 2011, eu trabalhava numa empresa lá perto da Anhanguera, então pegava esse trecho de marginal todo santo dia, 30 quilômetros. E um belo de um dia a gente fica parado lá antes da ponte Cidade Universitária ali, quase 2 horas. E ouvindo a rádio trânsito. O que aconteceu? Naquela época ainda podia ter motoboy na marginal, hoje está proibido naquele trecho, mas um motoboy simplesmente, errado ou não estou questionando, não estou julgando a pessoa, mas bateu num caminhão ali, veio infelizmente a falecer, e no trecho que aconteceu o acidente, parou a marginal, parou a entrada de pontes, em 2 horas, 7 milhões de pessoas na cidade estavam impactadas, direto ou indiretamente, por causa de um motoboy. Sem abrir o critério de julgamento, você pega uma pessoa dessa, assim, eu comprei a minha moto, eu tirei a minha carteira, eu paguei, ninguém tem nada a ver, eu levo a vida louca do jeito que eu quiser. É assim que acontece? De maneira nenhuma. Nós vivemos numa sociedade que tudo tem uma certa interdependência. A minha atitude vai impactar a vida de outras pessoas, como a atitude de outras pessoas vão impactar a minha vida. Eu vou dar um exemplo para vocês, aproveitando até o cenário político. O simples fato de o STF ter lá feito aquele julgamento, e aí eu não sou especialista para dizer se foi certo ou se foi errado, mas o simples fato deles fazerem isso, teve um impacto na bolsa e um impacto no dólar, certo? O que isso joga para o país? Uma carga, um valor absurdo, são bilhões que alguém vai pagar de conta a mais por causa daquela atitude. E aí a pessoa fala, não, ninguém tem nada a ver com isso. Claro que tem sim, porque está impactando. Às vezes a pessoa toma uma atitude dessa. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Semana passada, o presidente da rede McDonald's
veio a público que ele teve um caso extraconjugal. Por causa disso, ele teve que renunciar à presidência do McDonald's. E se eu não me engano, o McDonald's perdeu mais de $1 bilhão na bolsa das ações que caíram. Um casinho do cara, pensa comigo, que de repente ele não queria que ninguém soubesse, principalmente a família dele. Olha o impacto financeiro que causou na maior rede de fast food do mundo. Vocês estão entendendo? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Usando esse exemplo, aonde nasceu aquele adultério? No coração. Não cuida do coração? Até impacto financeiro tem. Queridos, do que mais devemos guardar nossos corações? Da ganância, do querer tudo para nós, sabe? De não ter limites. Da ofensa. Queridos, tem gente que não se preocupa se está ofendendo ou não os outros. Deixa eu cunhar um termo aqui, síndrome de Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Eu sou assim, esse é meu jeito, eu nasci dessa maneira. Não, queridos, os outros não têm que engolir a sua falta de educação, os outros não têm que engolir o seu mau humor, controle-se. As pessoas não têm que engolir os meus problemas. Eu não posso sair descontando dos outros. Eu preciso guardar o meu coração para filtrar algumas coisas. Pastor, menos. Jesus falou que nós devemos... eu vou até usar o português aqui. Jesus disse que nós devíamos amar aos outros. Nós devemos que nós amássemos os outros. As pessoas tiram o acento do amássemos. Jesus disse que nós devemos que nós amassemos uns aos outros. Não é assim, queridos. Não, é para amar. É para querer o bem das outras pessoas. É para evitar sair ofendendo de qualquer maneira. A gente brinca que tem pessoas que são tão delicadas que parece um elefante numa loja de cristais, né? Aonde vira, esbarra, sai quebrando tudo. Queridos, dá uma olhadinha. Olha, como é que você está guardando o seu coração? Pastor, mas é que você não sabe aquela turminha que convive ao meu redor. Ela deve estar falando da mesma maneira. Queridos, do que mais devemos guardar nossos corações? Das palavras torpes, dos palavrões, daquele vocabulário que não ajuda em nada. A Bíblia fala que quando se reúne, uns têm salmo, outros têm louvores, outros têm cânticos, outros têm oração. Cultivar um vocabulário adequado, isso é interessante. Da imoralidade aí estão ligados, sejam questões sexuais ou outras questões. Hoje é tudo muito fácil com a disponibilidade que se tem na internet, e se não cuidar disso daí, realmente se enche disso. E todas as vezes que nós nos enchemos de coisas que não vêm de Deus, essas coisas minam, essas coisas acabam com a nossa fé. Porque Paulo escreveu lá aos Romanos que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu estou enchendo os meus ouvidos de coisas que não são a palavra de Deus, é o oposto da fé. Eu estou me enchendo de coisas que não contribuem nada para aumentar a minha fé. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu vou me enchendo da palavra de Deus. E isso vai alimentando o meu espírito, porque o Senhor Jesus disse para os discípulos que quando chegassem na frente das autoridades, não era para se preocupar com o que falar, porque o Espírito os faria lembrar de tudo que ele tinha ensinado. Então o Espírito vai fazer lembrar daquilo que você já ouviu. Então por isso que nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E aí, queridos, para finalizar essa lista, nós precisamos nos guardar das más intenções ou das intenções erradas, equivocadas. Querido, porque essa famosa intenção, o bichinho estranho, né? Quantas vezes eu vejo pessoas fazendo bem, mas a intenção, é outra. E às vezes a gente vê uma pessoa que ela até numa atitude provocou um mal, mas ela tinha uma intenção muito boa. E a gente precisa tomar cuidado com essa questão das intenções, porque a Bíblia deixa muito claro que Deus ele está olhando
as intenções dos nossos corações. Quando ele fala lá através de Jeremias, né? Que esse povo que me louva e me busca com os seus lábios, mas o coração está longe da minha presença, ele estava deixando bastante claro que eu posso estar aqui, né, num blá 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 para lá, numa agitação para cá, mas o coração não tem nada a ver com a atmosfera deste local. E nós temos essa tendência de olhar, né, essa questão da aparência. Nossa, fulano é espiritual, olha como ele se deleita na presença, talvez por causa da agitação do movimento, mas Deus está olhando o coração, a intenção do coração. Dá uma olhada bem interessante, ó. Em Mateus, nós não vamos ler, tá? Mas em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 30, Jesus está contando uma história para os discípulos. Um homem tinha 2 filhos, ele chega para o primeiro e fala, filho, vai fazer um trabalho lá no campo. Aquele filho falou, não, pai, eu não vou. Mas no caminho ele se arrependeu, foi e fez o trabalho. E ele chega para o mais novo e fala, filho, vai fazer um trabalho lá para mim? Claro que eu vou, papai, lindo do meu coração. E não foi. A gente está vendo, querido, 2 tipos de intenção. Ele foi verdadeiro, eu não estou a fim de ir. Mas quando ele caiu em si, poxa, de repente meu pai precisa de ajuda, eu estou fazendo um trabalho que daqui a pouco vai ser minha herança, deixa eu ir lá fazer. Foi e fez sem problema nenhum. Mas o outro queria agradar, queria parecer bonzinho. Não, eu vou sim, mas não foi. E às vezes nós estamos assim. Você passa pelas pessoas e fala, oi, tudo bem? Você já viu alguém responder, não, está tudo mal? Não, está tudo bem sim, mas pare e conversa com a pessoa, troca meia dúzia de palavras, você vai ver que não está tão bem assim. Mas é que a gente fala o politicamente correto, né? O cumprimento já foi, está tudo bem, tá tudo bem, tá tranquilo. E às vezes não é verdade. E isso pode estar vindo de intenções equivocadas. A gente não está cuidando das intenções. Como é que estão as nossas intenções? Eu quero trazer isso agora para a obra de Deus. Eu quero trazer isso agora para a obra de Deus. Por quê, queridos? Porque a obra de Deus, ela está aí para ser feita. E às vezes, muita gente, e não estou aqui pensando em ninguém, julgando a ninguém, a pessoa ela quer fazer porque tem status, porque é bonito, porque de repente vai aparecer bem na foto, mas a intenção não era aquela. Lembra de época de eleições? Não é? Eu falo que políticos, eles todos nasceram no dia 29 de fevereiro, só aparece a cada 4 anos, né? Só nasceram em ano bissexto, só aparece a cada 4 anos. Mas você vai ver que ali o pegar uma criança, o dar um beijinho, comer uma coxinha na vila, é só para poder angariar votos. Quer dizer, a intenção deles não está em nada daquilo, está em outras coisas. E se nós não cuidarmos, querido, nós passamos a ser estrategistas, né? Eu vou mexendo ali como num tabuleiro de xadrez, essa peça, aquilo ali, para chegar onde eu quero. Estou fazendo uma boa obra, mas a intenção não é a obra em si. E Deus, queridos, está procurando pessoas que tenham o coração, a intenção focada na sua obra. Tá? E por que eu estou puxando para esse lado? Porque nós estamos dentro do contexto que foi colocado pelo apóstolo nesse mês, trazendo as pessoas ou trazendo palavras para incentivar o serviço. Mas esse serviço, querido, precisa ser bem intencionado. E quando eu falo de intenção, queridos, eu quero chamar uma personagem bíblica aqui para o nosso meio, para a gente brincar um pouquinho com isso, Davi. A gente olha Davi, fala muito de Davi, aquela coisa toda. Mas se você olhar o outro lado de Davi, você vai ver que foi um homem adúltero, que era um homem que ele era sanguinário, que ele tinha os seus deslizes, né? A vida de Davi, ele parece um eletrocardiograma, né? Fica assim, altos e baixos. E chega um determinado momento que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu falei, meu Deus, tem uma incoerência aí, não está fazendo sentido isso. Sabe, não está fazendo sentido.
Mas aí, queridos, lá no livro de Samuel, capítulo 7, deixa eu só conferir, o versículo 1 e 2, Davi, depois, a Bíblia diz que depois que Deus deu descanso a Davi de todos os seus inimigos, isso quase 40 anos depois que ele assumiu o trono, tá? Ele estava na sua casa de cedro, e ele olhou e falou assim, a minha casa é de cedro, e a arca do Senhor está numa tenda. Não, isso não pode ser assim. Ele chamou o profeta Natã e falou, Natã, tem alguma coisa errada. A minha casa é uma casa erguida, estruturada, mas a arca do Senhor está numa tenda. Não pode ser assim. Eu vou ter que fazer um templo. Aí a gente começa a entender que coração é esse que Deus chama segundo o coração dele. Presta atenção. Ele não se conformava em ele ter uma coisa e a obra do Senhor não ter. Percebe que a intenção dele, querido, não era trazer glória para si. Ele queria ver a obra do Senhor em bom estado. Tanto é que muita gente não sabe, mas o templo de Salomão foi construído a partir de uma oferta que Davi deixou, que hoje é equivalente a em torno de 3,5 milhões de dólares. A doação de ouro que Davi fez do seu tesouro pessoal, para poder construir o templo. Olha que coisa interessante. E aí a gente começa a ver. Aí vem Salomão, até aí ele tinha aprendido com Davi. Ele faz o templo, inaugura o templo e vai fazer uma oração. E aí Deus falou, olha, eu me agradei de você, camarada. Pede-me o que quiseres que eu vou te dar. Gente, Aladim que esfrega a lâmpada, sai o gênio. Pede-me que o quiseres. 3 desejos você tem agora. Aí Salomão falou assim, Senhor, eu sou jovem, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência, e eu estou diante do teu povo, eu não sei o que fazer. Eu quero sabedoria para entrar e sair diante do teu povo. Querido, olha o coração, olha a intenção. É possível que se Deus se manifestasse aqui de forma audível e dissesse, peça-me o que quiseres. Senhor, me revela as 6 dezenas da Mega Sena. Senhor, olha, de repente eu quero o Taj Mahal. Senhor, eu quero a fortuna do Bill Gates. Estou dando exemplos aleatórios. Ou alguém vai dizer, Senhor, o tempo passou, ainda estou sozinho. Queridos, mas não, a intenção estava em agradar a Deus. Sabe qual a consequência? Sabe qual foi a consequência? Deus falou, por que você me pediu isso e não pediu tesouros e riqueza? Além da sabedoria, eu vou te dar tudo isso. Aí a gente vai entender, querido, o que está escrito lá em Mateus, não é? Buscai o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque a intenção está em agradar a Deus. E quando nós temos a intenção de agradar a Deus, Deus tem a intenção de nos abençoar, aleluia, não como uma troca, não como uma permuta, não como uma barganha, mas, irmãos, como uma consequência de um coração totalmente voltado para Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E aí nós poderíamos até falar de ofertas, querido. Eu estou ofertando porque eu estou com medo de vir o migrador, o cortador e qualquer outra coisa. Não, eu quero ver a obra do Senhor abençoada. E o resto é consequência, amados. Olha que interessante. E aí para a gente entender esse coração de Davi, Salmo de número 51 e o versículo de número 10... Pode colocar esse versículo no telão, por favor? Salmo de número 51 e versículo de número 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas traduções, um espírito reto. Queridos, depois de tudo que aconteceu, de uma carreira de altos e baixos, esse homem chega e fala, Deus, a riqueza, o reino, as vitórias, nada disso tem sentido se eu não tiver um coração reto na tua presença.
Oh, queridos, será que podemos fazer essa oração como Davi? Senhor, cria em mim um espírito puro e renova em mim, Senhor. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, Senhor. Trabalhar os nossos corações, aleluia. Queridos, tem muita gente que está tanto tempo na igreja e nada muda, não cresce, não prospera. Sabe, é tudo a mesmice de sempre. Entra ano, sai ano, década, sai década, você olha para a vida da pessoa, está do mesmo jeito. Mas ela está cumprindo toda a liturgia, ela está orando, ela está participando disso, ela está jejuando. E nada acontece. Querido, qual a explicação? Aí uma pessoa chega na igreja, aceita Jesus, em uma semana está abençoada, ganhou vida para Jesus, arruma um novo emprego, tem uma mega transformação na vida. Aí você olha e fala assim, peraí, Deus faz acepção? Vai fazer igual o irmão do filho pródigo. Pai, eu estou aqui tantos anos te servindo, o senhor não me dá nem um cabrito para eu comer com meus amigos. Aí vem esse aí que gastou tudo com as meretrizes, o senhor vai matar o bezerro cevado, já vai fazer festa. Querido, a diferença está no coração. Está no coração. A tua bênção, querido, está no coração. Está na intenção. E aí eu quero dizer, queridos, eu não quero abrir margem aqui, vou até falar antecipadamente, para ninguém sair pecando e fazendo coisas erradas. Mas tem pessoa que ela se preocupa em ser tão certinha como o fariseu, estou fazendo tudo tão certinho só para cumprir uma regra, só para parecer bonitinho, mas a intenção não é aquela. E você pega o outro, igual o publicano, que às vezes é pecador, tem uns deslizes, mas se arrepende, chora e volta-se para o Pai, esse é abençoado. E o outro que parece todo certinho, não é. Você já perguntou por que tem algumas coisas que você pede há tanto tempo e de repente não foi abençoado? E para fechar isso aqui, quero trazer para vocês aí um outro versículo para um mega confronto que vai fazer pensar na cama. Mateus 18, 19, não precisa abrir não. O Senhor Jesus diz, tudo que vocês concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedir, será concedido pelo Pai que está no céu. Querido, eu quero trazer esse versículo para o lado pessoal, eu quero tirar ele do coletivo e trazer ele para o lado pessoal. Você já parou para pensar quantas vezes eu estou pedindo uma coisa da boca para fora, estou fazendo uma oração da boca para fora, porque é correto, porque eu fui induzido, é o politicamente correto, mas lá no fundo eu não quero aquilo? Eu não estou concordando nem comigo mesmo. E onde está a discordância? No coração. Eu não estou sendo capaz nem de concordar comigo mesmo. Se eu considerar, queridos, que nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito, isso precisa estar coerente um com o outro. Amém? Se eu não for capaz de concordar comigo mesmo, eu estou pedindo uma coisa, mas a intenção do meu coração é outra, de alguma forma eu vou atrás daquilo inconscientemente, não daquilo que eu estou pedindo, porque é bonito, é coerente, parece ser correto. Olha o coração, querido, porque o dia que a sua oração estiver coerente, boca e coração, querido, a tua fé ela é mais ativada. Você vai procurar na palavra de Deus. Amém? Aí sim nós somos grandemente abençoados, amados. Nós somos muito abençoados. E aí, queridos, o que fazer então para a gente rever as intenções dos nossos corações? Eu já dei um versículo para vocês, que é o Salmo 51 e o versículo de número 10. Nos voltarmos para Deus. E falar, Senhor, talvez eu não seja capaz de analisar o meu próprio coração e identificar o que está errado, Senhor. Porque talvez o meu processo educacional, as minhas bases cognitivas não são suficientes para julgar. Mas, ó Deus, cria em mim um coração puro, Senhor. A palavra do Senhor diz que é a própria palavra que penetra na juntura da alma, da medula da alma ali para julgar como uma espada. É o Espírito Santo que conhece os corações, que pode testificar. A própria palavra diz que Deus é quem sonda as intenções do Espírito, está lá em Romanos. Oh, queridos, até para que quando formos fazer a obra de Deus,
Não é porque alguém chegou aqui e pôs um novo programa, pôs uma nova rotina, não. É porque nós queremos agradar a Deus. Uma das coisas, queridos, quando eu sempre chego na casa do Senhor, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para te agradar. Não é porque eu seja melhor, não, queridos, de maneira nenhuma. Às vezes a gente ouve ou vê alguma coisa que talvez não é lá do jeito que a gente gostaria, mas eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para adorar ao Senhor. Essa é a intenção, e isso muda tudo. Querido, isso é tão verdade que tem, de repente, 200 pessoas num culto. Para uma parte o culto foi maravilhoso, para outra não serviu para nada. O problema estava no culto ou no coração dela? Coração dela, querido. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque do seu coração procede todas as saídas, as fontes da tua vida, querido. Isso é individual. Amém? Só Deus que sabe o que está no meu coração. E eu preciso cuidar disso, querido.